Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está alegre com Jesus, irmão? Nós estamos num mês que a palavra é habilitados para quê? Para agradecer. E agradecer é algo poderoso, irmãos. Por que agradecer é algo poderoso? Porque agradecer é uma resposta que eu dou ao céu. Sabe, entenda comigo um negócio. Nos Estados Unidos o pessoal comemora muito a festa da ação de graças, que foi agora nessa semana, né? Se você for estudar um pouco o princípio dessa festa, e eu gosto dela, muito mais do que qualquer outro tipo de festa. Sabe por quê? Porque o princípio dela é muito puro. Numa comunidade nos Estados Unidos, há uns 400 anos atrás, eles começaram a comemorar a ação de graças, não porque eles tinham. Olha que interessante isso. Eles começaram a comemorar a ação de graças num período que não tinha nada colhido. Eu acho que está frio, viu, gente? Quem ligou esse negócio aí, não sei, vocês estão meio desajustados nas coisas aí. Não está calor para isso não. E eu comecei a estudar e comecei a achar interessante a festa de ação de graças. Era um tempo de inverno, e naquele ano não tinha acontecido uma colheita muito boa para aquela comunidade, e eles estavam no inverno, e eles resolveram no inverno fazer uma festa de gratidão pela colheita que eles iam ter, que eles nem tinham colhido ainda e nem tinham plantado. E essa cultura gerou neles um ambiente de gratidão, e eles deram uma resposta. E aí diz na história que aquele ano seguinte eles comemoraram, eles celebraram, eles agradeceram no inverno. No inverno americano não se planta nada, irmão. Inverno americano não é igual ao nosso inverno aqui. Lá não se planta nada. Lá é inverno pesado. Então no inverno eles fizeram uma festa, a comunidade se reuniu e começaram a agradecer a Deus, e começaram a fazer uma festa de gratidão, uma festa de celebração, e celebrando o que eles ainda não tinham colhido. E diz que naquele ano seguinte foi a maior colheita que eles tiveram em todos os anos. E aí isso foi virando uma cultura que se estabeleceu naquela comunidade, uma data. E eles eram sempre gratos por aquilo que eles ainda iam colher e continuou. E isso se estabeleceu por todos os Estados Unidos, essa cultura, e alguns países, e agora parece que o Brasil está começando a se despertar. Mas o que eu acho interessante? Porque é uma festa que não está envolvido o comércio, está envolvido a gratidão, está envolvido o que nós somos no Senhor. Irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, me perdoem de coração. Nós estamos num tempo agora que nós não precisamos bater mais na rocha. Deus vai fazer sem nós batermos na rocha. É o tempo de falar. E gratidão é esse tempo de nós não precisamos mais batermos na rocha, de entendermos que Deus vai fazer. Deus vai fazer. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. O que Deus tem para fluir, Ele vai fluir. Quem consegue compreender comigo? E por favor, irmãos,
Vamos andar nesse ambiente de não bater na rocha mais. Porque Moisés, na primeira vez que o Senhor falou para ele, bata na rocha que eu vou liberar água, e Moisés bateu, e na segunda vez Deus falou para Moisés, fala com a rocha, e Moisés continuou batendo na rocha. Deus vai fazer, a luz vem, sem nós precisarmos batermos na rocha. O que é bater na rocha, irmãos? É aquilo que nós tiramos com boa intenção. Era boa intenção de Moisés dar água para o povo, mas ele confiava na sua estratégia, ele confiava no seu intelecto. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus e entrar nesse ambiente de gratidão. Esse mês de novembro, nós estamos sendo fundamentados em gratidão. E nós devemos entrar nesse ambiente agradecendo por aquilo que ainda nós não temos. Agradecendo por aquilo que ainda talvez é difícil ver. Talvez você está passando num baita inverno, mas a forma que você vai colher no verão vai determinar a forma que você agradece no inverno, irmão. A nossa generosidade no inverno vai determinar o que nós teremos no verão. E quando eu comecei a ler aquilo, aquela comunidadezinha do interior, há 400 anos atrás, eles conseguiram entender algo poderoso no espírito, que contagiou ou influenciou uma nação inteira. Hoje, se você vai nos Estados Unidos, o feriado mais importante para eles é o de ação de graças. O Natal é segundo plano. Tem Natal também, mas o mais importante é a ação de graça. E é um dia onde as famílias se reúnem à mesa, celebram, contam as maravilhas que Deus fez. Nós estamos em tempo de contar as maravilhas que Deus fez. Nós não estamos em tempo de reclamar o que falta, mas sim de lembrar o que Deus fez e contar para os nossos filhos e para a nossa geração o que Deus fez. Jeremias, lamentação de Jeremias 3:23, tem uma palavra muito forte que diz assim: trago à memória aquilo que me traz esperança. E quando Jeremias falou isso, querido, ele falou num pior estágio que Israel estava. Israel estava num cativeiro terrível, numa grande fome, numa grande miséria. Numa grande fome, numa grande miséria. E a miséria de Israel era tremenda, que eles passavam fome, que eles estavam comendo até quem morria. E isso para os judeus era um sacrilégio tremendo. Eles não comiam nem carne de porco, quanto mais comer carne humana. Se a carne de porco era imunda, imagine comer a carne humana. E Jeremias levanta como um homem de Deus de uma resposta. A uma geração e fala assim: ei, pare de se lamentar, pare de chorar. Eu vou trazer à memória para mim aquilo que me dá esperança. Sabe o que me dá esperança? O mesmo Deus que nos tirou lá do Egito, da terra da escravidão, e nos fez passar a seco pelo Mar Vermelho. O mesmo Deus que quando nós estávamos no deserto nos deu comida. O mesmo Deus que quando nós estávamos no deserto nos deu água. O mesmo Deus que enquanto nós estávamos no deserto nos deu carne. O mesmo Deus que enquanto nós estávamos no deserto nos deu vitória sobre os nossos inimigos. Eu vou trazer à memória isto. E se eu me alegrar por isso, e se eu ser grato por isso, o restante você já sabe o que aconteceu. Você está entendendo?
Diga assim para quem está do teu lado: gratidão é muito mais que agradecer. Gratidão é uma libertação de espírito. Só consegue ser grato quem é liberto. Só consegue ser grato quem é liberto, irmão. Só consegue ser grato quem é liberto. Liberto da murmuração, liberto de uma mentalidade miserável, liberto de uma mentalidade de escassez. Essa comunidade americana, ela poderia simplesmente falar assim: nossa, esse foi o pior ano da nossa vida, e agora vem esse inverno que acaba com tudo, vem esse inverno que arrasa com tudo. Não, eles resolveram fazer o quê? Vamos fazer uma festa de gratidão. Vamos fazer uma festa de gratidão a Deus. Como tem sido a sua festa, irmão? Como que você tem celebrado no inverno? Amém? O Senhor nos chama para celebrar. Você não viu esses jovens celebrando aqui hoje, aqui, ó? Ninguém mandou eles irem celebrar, não. Eles vieram aqui correndo. Por quê? Porque gratidão é o resultado da pessoa que nós recebemos. Se nós recebemos da vida de Cristo, se nós estamos expostos à luz dele e aceitamos essa realidade no Espírito, você pode ter certeza que essa realidade vai tomar a nossa vida e vai ser expresso de alguma maneira. Gratidão nos torna pessoas mais alegres. Gratidão nos torna pessoas que conseguem ter esperança no futuro. Diga para quem está ao teu lado assim: é difícil, irmão. Não, não é não. Está numa pessoa. Fala para ele. Não é não. Está numa pessoa. Não está na sua condição. Não está no que você tem. Não está nas suas finanças. Gratidão não está nisso. Gratidão é uma forma de honrar. E nós podemos honrar de diversas formas. Eu comentava hoje no retiro dos jovens que aquela mulher que derramou o seu perfume nos pés de Jesus, ela foi extremamente grata por aquilo que Jesus tinha feito com ela. Ela não estava derramando um perfume por bajulação, ela estava derramando porque aquela mulher foi liberta de um espírito que há anos atormentava ela. De um espírito que há anos atormentava aquela mulher, que não deixava ela avançar. Um espírito que fazia ela retroceder em pensamentos, um espírito que fazia ela não ter comunhão, um espírito que fazia ela ser excluída da sociedade, porque ela mesma se auto-excluía. Quando ela encontrou aquele mestre, ele deu cura, ele deu vida para ela. Então quando ela vai com aquele perfume, ela está indo reconhecer o que o mestre portava. Ela estava reconhecendo a vida que aquele mestre portava, que era Jesus, e o que ele tinha feito por ela. Então para ela não tinha preço, porque ela passou uma vida inteira sem poder usar aquele perfume. Aquela mulher era atormentada, que ela não podia participar de festas, ela não podia celebrar com os amigos, porque ela vivia atormentada. Então aquele perfume para ela talvez era muito caro, e ela tinha tanto desejo de usar aquilo, mas ela nunca poderia usar, porque ela não tinha controle da situação, porque ela não era liberta. E o dia que ela encontra Jesus, ela simplesmente tem um encontro poderoso, que mudou a trajetória dela.
que talvez aquele perfume mais caro que ela tinha para usar na melhor ocasião já não valia mais nada, porque o maior foi o que ela recebeu do mestre. E ela entregar aquele perfume para ela não foi nada. E aquele perfume não era barato, aquele perfume custava 1 ano de trabalho. Para honrar a Deus, nós vamos precisar dar tudo, mas dar o que? Dinheiro? Não é dinheiro, irmão. Nós temos que dar a nossa vida. O dia que nós dermos a nossa vida, o resto ele tem tudo. Não vamos bater na rocha. Pelo amor de Deus, irmãos, até numa palavra de oferta, não bata na rocha. Não batam na rocha. Não use as necessidades para levantar a oferta. Não batam na rocha. Nós precisamos levar a palavra, a luz às pessoas. Não batam na rocha. Levem a palavra. Então você precisa entender que primeiro o Senhor precisa ter a sua vida por completo, a minha vida por completo, e depois Ele tem todos os restos. Bater na rocha é querer ter o nosso bolso, mas não ter. Deus não quer o seu bolso, Ele quer a sua vida. Deus não quer a sua conta bancária, Ele quer a sua vida. Então o nosso trabalho e a nossa dedicação, o máximo aqui, é para que a sua vida seja de Deus. Porque a hora que a sua vida for de Deus, todo o resto também será. Todo o resto. Entenda isso com gratidão, como esse povo entendeu, e aquela mulher fez isso. Ela foi lá e entregou, mas naquele ambiente que ela era grato, teve um cara que foi ingrato. Teve um cara que olhou aquilo e falou assim: nossa, que loucura isso, que desperdício maluca isso. Uma mulher jogando um perfume de 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho o cálculo daquele perfume seria de mais ou menos $10.000. Se for 1 ano de trabalho nosso aqui, contando com o salário mínimo, dá uns R$36.000. Esse era o valor do perfume que aquela mulher entregou, trazendo para os nossos dias de hoje. E Judas, com muito menos, desonrou o Senhor. Ela entregou tudo e Judas desonrou. Diga assim para quem está do teu lado: para desonrar, não precisa de muita coisa. Judas pegou e falou o quê? Que é isso? Que loucura é essa? Como que fazem isso? Vamos pegar esse perfume, em vez de jogar no pé do homem, jogar fora, vamos vender e vamos distribuir para os pobres. Não foi isso? Ele falou isso? Ele falou. Não é uma boa? Parece ser uma boa. Mas essa era a intenção real dele ou não? A palavra fala que essa não era a intenção. Ele falou isso, mas não era a intenção. A intenção dele era outra. E o pior, que ele desviou os discípulos que andavam com Jesus a pensarem a mesma coisa. A palavra fala isso. Que ele começou a desviar os discípulos a pensarem a mesma coisa. E eles começaram: é mesmo? Que desperdício, que bobeira. Para que celebrar? Para que investir no meu crescimento espiritual? Para que isso, né? Irmãos, e sabe quanto que foi o preço que Judas vendeu Jesus e traiu Jesus? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata dá mais ou menos uns R$3.000. Uma mulher honrou Jesus com 36.000 e o outro traiu com 3.000. Vocês conseguem entender? Para desonrar não precisa de muita coisa, irmão. Para desonrar, com qualquer valor você desonra. E valor que eu falo é com qualquer atitude. Vamos trazer isso para a nossa atitude. Para honrar Deus, Ele vai precisar ter toda a sua vida. Amém? Para você honrar Deus, Ele vai precisar ter toda a sua vida. Para você desonrar Ele, basta 2 minutos de um pensamento contrário. Basta você parar para ouvir a voz da serpente.
O Senhor quer tudo de nós, Ele não quer parte nossa. Toda parte que nós entregamos, nossa, é desonra. Agora, o que é honra a Deus? Quando nós entregamos tudo de nós. O que é entregar tudo? É a vida, irmão. A nossa vida precisa ser entregue para a gente ser uma pessoa grata. Fala assim para o seu irmão que está do seu lado: você sabia que Jesus morreu para te dar a vida dele? E por que você insiste em ter a sua vida? Você quer honrar a Deus? Acabe com a sua vida, irmãos, e absorva a vida dele. Você quer ser grato? Deixa ele acabar com a sua vida e você absorver a vida dele. Nós somos nova criação. Eu e você somos nova criação. Só há uma maneira de nós sermos gratos quando o Senhor tiver tudo de nós. E para Ele ter tudo de nós, é em nós entregarmos a nossa vida. Porque Jesus morreu para dar o seu Espírito a nós. Tem coisa mais privilegiada do que essa? Você receber a vida do Senhor. E para isso Ele morreu, para que eu pudesse, para que você pudesse receber a vida dEle. E só assim você vai poder ser grato. Em caso contrário, nós estaremos caminhando no caminho da ingratidão. E no caminho da ingratidão, não precisa de muita coisa para desonrar. Grave isso. Para honrar, você vai precisar de toda a sua vida, mas para desonrar, um fio de cabelo seu já pode desonrar. E é tão barato aquilo que as trevas faz, né, irmãos? Tudo de Deus tem alto valor, e das trevas não tem valor. Tem pequenos preços. Abra sua Bíblia comigo em Salmo. Aleluia. Salmo de número 100. E versículo 4. Salmo de número 100 e versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Diga comigo: entrai pelas portas dele com gratidão. Amém? Essa é a chave. Aonde eu entro pelas portas dele. Quais são as portas? As portas que ele tem preparado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tudo que Ele tem preparado para nós, nós devemos entrar com gratidão. Essa é a chave de passar pelas portas dEle em gratidão. Existe uma porta que Ele preparou para nós, chamada salvação. E quando eu sou grato por essa porta, eu dou resposta com aquilo que eu recebi na salvação. E a maior resposta que eu dou na salvação é conhecer o reino dele. Jesus não quer que você fique parado apenas no evangelho da salvação. Ele morreu para que você conhecesse o evangelho do reino. O evangelho da salvação é o que te tirou do mundo, é o que te tirou da escravidão, é o que te permite ser liberto, mas você precisa entrar no reino. E para ser salvo, você não precisa fazer nada. O evangelho da salvação, ele é de graça, ele já foi pago um preço alto. Jesus já pagou esse preço por mim e por você. O que eu e você precisa entender, irmão? Que quando Adão peca, o que precisou ser feito para restituir a vida de Adão e de Eva? O que o Senhor faz assim que Adão peca? O que o Senhor faz? Qual é a primeira coisa que Deus faz? Ele precisa sacrificar 2 inocentes.
e das vestes desses animais cobrem o homem, cobre a nudez do homem, e entrega a pureza desses dois inocentes em troca da vida do homem. Porque a sentença ali que Satanás pedia para Deus, Adão pecou, dá a vida dele para mim. Adão pecou, dá a vida dele para mim. Eu quero a vida dele, porque a palavra é essa: o dia que você comer, certamente morrerá. As trevas pediam a vida de Adão e de Eva. E por que o sacrifício não parou? E por que o sacrifício não parou? Você para pensar por que os sacrifícios continuaram? Por que você só tinha o seu pecado perdoado quando você levasse ali um cordeiro sem pecado, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem pecado, um cordeiro sem defeito, sem ter tido nenhuma relação? Era assim, você tinha que levar o melhor e oferecer como fruto, porque você só tinha os seus pecados remidos quando o sangue era entregue. E Adão teve que ensinar isso para os seus filhos. E os seus filhos continuarem. Vocês conhecem a história de Caim e Abel, e vocês conhecem que eles estavam num ambiente, e dentro desse ambiente, um teve a sua oferta recebida e outra não. Ou seja, teve o seu sacrifício recebido, outro não. E até Cristo, irmão, você consegue imaginar quanto sangue teve que ser derramado para remissão de pecado? Você consegue imaginar quanto inocente morreu pelo pecado da humanidade? Só que a mesma sentença que o homem já tinha de ser morto, o próprio Senhor falou assim: Satanás, você não vai acabar com o meu plano. O meu plano sempre foi ter o homem como meu filho. Cara, eu fico imaginando Deus olhando para Satanás e falando assim: ó, você não teve chance de se arrepender, mas o homem que eu criei como meu filho, você não vai fazer o mesmo com ele. Você não teve chance comigo, você errou e eu tirei você da minha glória, mas o homem é meu filho. E eu vou entregar o que você quer, sangue, nós vamos liberar. Mas a partir da semente do homem virá um que vai esmagar a cabeça. E sabe de uma coisa? Ele será o cordeiro que ele, uma vez morto, ele expiará o pecado de todo mundo. Então Jesus já fez isso. Você não tem problema mais com o pecado. O pecado não é problema nosso. Não, pastor, não. O pecado já foi resolvido na cruz. O meu problema não é com o pecado. O meu problema é com Adão. É ele que precisa morrer. O nosso problema é com o homem, é ele que precisa morrer. E quem é o Adão? O orgulho, a soberba, que não se sujeita, que não gosta de aprender, que não gosta de ser ensinado, que às vezes está naquela condição precisando de uma ajuda, mas ele não sabe. Esse é o Adão. É esse que precisa ir para a cruz. É aquele que quer viver sobre as suas vontades. Irmão, para de ficar lutando contra o pecado. Você não tem que lutar contra o pecado, você tem que lutar contra você mesmo. Você tem que permitir que você seja posicionado na cruz, cara. Por quê? Porque Jesus já venceu o pecado por nós. E eu vejo tanta gente lutando contra o pecado, e eu já lutei muito contra o pecado. Depois eu entendi que não é o pecado o problema, eu tenho que lutar contra mim mesmo. Porque o dia que a minha carne morrer, e eu for crucificado com o Senhor, e experimentar da sua glória, cara, eu não tenho mais problema com o pecado. O Senhor quer te levar para um novo livro. Eu vi uma frase, e eu tive que chamar alguns para falar. Eu vi uma frase assim: você não é um pecador lutando contra o pecado. Uma coisa assim. Não, eu ouvi uma frase que eu falei: não, está errado isso aí. Isso. Você não é um pecador
Eu sei que no final terminava a frase assim: me ajuda, Raíza. Me ajuda, Raíza, a frase. Não, mas tinha uma... É assim, ó. Você não é um pecador, não é um pecador. Meu Deus do céu. Eu preciso fundamentar, que não vai dar zebra agora. Eu comecei a falar, preciso falar. Eu sei que o final da frase terminava assim: você é um santo lutando contra o pecado. Está errado, irmão. Nós não lutamos contra o pecado. O pecado já foi vencido. Você não luta contra o pecado. A sua luta é contra a carne. A sua luta é para matar a carne. A sua luta é para expor a carne na cruz e ela morrer. E o pecado, cara, acabou. A hora que a carne morre, o orgulho vai embora, acabou o pecado. E sabe o que isso chama? Chama-se libertação. Amém. Agora sim, não somos mais pecadores lutando para ser santos, mas sim santos lutando contra o pecado. Irmão, essa pode ser a vida de quem não conheceu a Cristo ainda. Ele vai lutar para não pecar, mas quem já passou pela cruz, você não é escravo do pecado mais. Você não está escravizado do pecado mais. Então é sobre essa gratidão que eu estou falando para vocês, porque Jesus, Ele foi o Cordeiro que remiu todos os nossos pecados, cara. Ele remiu todas as nossas falhas passadas, e até o que você vai dar de deslize para frente, Ele já remiu. Jesus já remiu. O problema, Jesus não tem problema com o pecado mais. Por quê? Porque para Ele não considera mais nada, Ele já perdoou. E sabe o que impede a gente de reconhecer isso, de caminhar nesse lugar? O nosso orgulho. Então, sermos gratos nesse dia de gratidão, nesse tempo de gratidão, e sermos habilitados para reconhecermos essa salvação, que o Senhor nos tirou desse lugar. Em obediência a Ele, nós nos posicionamos na cruz, e a cruz nos posiciona no reino. O reino é poder entender o que Deus tem de sonho para a igreja. O que você acha que é o sonho de Deus para nós aqui, como igreja em São José dos Campos? E por que Ele nos deu uma incumbência de edificar a próxima geração? Porque o sonho de Deus para São José dos Campos é acabar com essa desgraça, que tudo tem que começar de novo. Os filhos não conseguem dar continuidade naquilo que o pai recebeu de Deus. E sabe por que isso acontece? Porque nós pais mesmos somos incoerentes naquilo que nós carregamos. Nós servimos com muita alegria, mas somos coerentes no discipulado e no ensino. E aí os nossos filhos não conseguem multiplicar. Então o sonho de Deus para nós aqui em São José dos Campos, o que é? É que você consiga fazer o seu filho multiplicar a alegria que você recebeu na sua salvação, cara. A alegria de ser um salvo, a alegria de servir, a alegria de estar em comunhão. Esse é o sonho de Deus, onde o seu filho vai multiplicar aquilo que você recebeu de Deus, onde o seu filho vai multiplicar os ensinos, onde o seu filho vai multiplicar as suas riquezas, mas também vai multiplicar o que você recebeu de Deus. Nós fomos ensinados a guardar tanta salvação, irmão, com medo de ir para o inferno, que esquecemos que isso Jesus já fez para nós. É só o ambiente que nós estamos. É claro, se você não estiver em Cristo, aí você está num outro lugar. Mas se você está em Cristo, irmão, numa vida mortificada, crucificada com Ele, há espaço para você ter os mesmos deslizes? Há espaço para você estar nos mesmos lugares? Não. Pastor, mas como que isso funciona? Diga comigo, existe um processo para isso. E esse processo se chama o caminho da maturidade. Enquanto nós somos filhos sem entender nada, a gente faz um monte de coisa errada. Mas não porque a gente quer fazer.
Uma criança faz um monte de coisa errada, não porque o desejo dela é ser mal, não porque o desejo dela eu vou fazer isso para irritar meu pai, para deixar meu pai nervoso. Ele faz porque ele não tem o quê? Entendimento. E aí os pais entram fazendo o quê? Eu dei um exemplo lá em casa, de lá de casa. Quando uma criança quer pôr o dedo na tomada, o pai deixa pôr. E é engraçado que a criança gosta de pôr o dedo na tomada. Já viram isso aí? Ele quer ficar pondo o dedo o tempo todo. Mas ele faz isso porque ele quer irritar os pais? Não, ele faz isso porque ele não sabe. Assim é Deus conosco. E aí o Espírito Santo entra e fala: Ruber, não põe o dedo na tomada não, filho. Não faz isso não. Alexandre, não põe o dedo na tomada não. Aí você tira. Quando nós somos imaturos, o Espírito Santo fica ali, nos convencendo do pecado. Agora, quando você é maduro, você nem vai pensar nisso. Você sabe que você pôr o dedo na tomada, o que vai acontecer com você? Você vai tomar um choque. E o maior ambiente de cuidado do Espírito Santo se chama obediência. Porque quando eu sou obediente, eu sou protegido. Agora, o que me impede de obedecer? A soberba. Eu vou obedecer a alguém, eu já sou adulto, eu já sei de tudo, por que eu tenho que obedecer a alguém? É onde que eu erro. Aí você fica lutando contra o pecado. E você não tem que lutar contra o pecado, você só tem que caminhar num lugar chamado obediência. Se você caminha num lugar chamado obediência, quando você sujeita o coração a alguém que cuida de você, você pode ter certeza que o pecado não vai ser mais problema na sua vida. Porque alguém vai estar alertando você antes, ó, não pôr o dedo aí que você vai tomar choque. A Carol, ela não podia ver uma tomada que ela queria colocar dedo, irmão, quando ela era criança. A Carol era terrível. Aí um dia eu falei para a Alexandre, eu vou ter que deixar ela tomar um choque. Falei. Eu vou ter que deixar ela tomar um choque, mas eu vou estar perto dela, para que a hora que ela tomar o choque, eu desligo o disjuntor. Ela tem que saber o que aquilo é mal, mas eu não... E aí, como pai, qual que foi o meu ensino para ela? O dia que ela não tinha jeito mais, eu falei, nós vamos deixar ela tomar um choquinho. Eu fiquei lá, ela grudou, eu desliguei o disjuntor. Depois eu falei, põe lá, Carol, põe o dedo lá. Nunca mais ela pôs o dedo quando era criança. Isso ela tinha uns 2 anos de idade. Nunca mais ela pôs o dedo na tomada. E é exatamente assim o discipulado do Espírito Santo conosco. Tem hora que ele está falando para nós o tempo todo, mas a gente não consegue compreender, que dói. E ele vai falar assim, tá bom, eu vou deixar ele pôr o dedo, mas vou ficar do lado para livrá-lo. Hoje nas residências, hoje tem o DR, né? Que ele faz o quê? Quando alguém vai tomar um choque, ele desarma. Você toma um pequeno choquinho só, ele já desarma. As residências modernas já são assim. Esse é o papel do Espírito Santo. Esse é o papel do teu pai espiritual. Para falar para você, cuidado, ele vai desarmar o choque, falar, não põe a mão aí. Então só anda em pecado, irmão, quem caminha sozinho. É real isso. Só anda em pecado quem caminha sozinho. É impossível alguém que sujeita o coração a andar em pecado. Você sabia disso? É impossível, irmão. Porque tudo que você traz à luz é livre, você é liberto. Então se você sujeita o coração, você nunca vai andar em pecado. Porque toda vez que você deslizar, você já expõe. Toda vez que você vai deslizar, você já expõe. Se você anda em constante graça, porque está sujeito a esse lugar. Então o que nos impede de crescer? O orgulho. Mas o Espírito Santo está o tempo todo ensinando. Quando é criança, criança não tem orgulho, criança não sabe mesmo. Não há problema com o erro. Numa casa de ambiente paterno, o erro não é o problema, irmão. É a intenção que é o problema. Da onde que vem a intenção? O que Satanás fez com Adão era intencional, era tirar Adão da presença de Deus. Por que Deus não teve problema com Adão? Porque ele sabia que Adão ainda não estava maduro o suficiente para entender tudo aquilo. Então não é problema, Adão, pode ficar tranquilo. Você vai sofrer uma consequência aí, mas você está comigo, eu vou fazer todo o caminho. E é isso que o Senhor fez conosco, irmão. O Senhor fez isso conosco.
Dá para nós celebrarmos esse ambiente de gratidão, lembrando que a salvação foi isso que o Senhor fez conosco. E que nós precisamos avançar agora para um lugar chamado o Reino do Pai. Descobrir as intenções de Deus para essa cidade. Descobrir as intenções de Deus para este povo. Sabe o que é viver o reino de Deus? É saber o que Deus está querendo para nós nesse tempo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: rapaz, aumentou nossa responsabilidade aqui em São José dos Campos. Deus tem algo para nós e agora nós vamos saber o que Deus quer de nós. Você se responsabiliza com isso? Deus quer muito mais de nós, amém? Por quê? Porque Ele já entregou muito mais, querido. Ele já entregou muito mais. Você tem um desenho lindo para arrebentar com as trevas nessa cidade. Deus te chamou para ser luz. E eu quero chamar a tua atenção para uma pessoa que, quando nós falamos de gratidão na Bíblia, é a pessoa mais referência. A pessoa que, quando fala de obediência, mais referência para mim foi Abraão, irmão. Abraão é a pessoa de maior referência em obediência e de gratidão. Porque obedecer não significa que é confortável. Obedecer nunca é confortável. Deus fala para Abraão: Abraão, larga a tua terra, larga a tua casa, larga a tua família, larga tudo e caminha. Era confortável para Abraão ou não? Bom, Abraão estava estabelecido, cara. Imagina Abraão com a tendinha bonita, 0 bala, renovada, o camelo do ano andando ali na porta ali com as coisas, cheio de criação, oásis, poço ali. Os empregados falam: não, larga tudo, cara, e sai fora que eu vou te levar para um lugar. E Abraão fez o que? Obedeceu. Foi confortável para Abraão obedecer? Então olha para quem está do teu lado e fala para ele: por que você acha que para você tem que ser confortável? Como que nós queremos tudo diferente para nós? Não, para Abraão não foi confortável, mas para mim vai ser confortável. Não, irmão, não é confortável, mas é proteção. Quando nós estamos debaixo de obediência, nós estamos debaixo de proteção. E Abraão sai dali nesse ambiente. Amém? Por quê? Ele não estava confortável, mas ele estava rendido ao Senhor. Então fala assim para o seu irmão: a cruz também não é um lugar confortável, mas é o único lugar que você vai estar totalmente rendido a Ele. Não se fala do conforto, se fala da rendição. E sabe de uma coisa? A cruz é um lugar de obediência plena. Quando eu estou crucificado com Cristo, eu estou num lugar de obediência plena, completa. E para mim viver esse ambiente de obediência plena, eu preciso de uma decisão. Porque a cruz é uma decisão. Eu decido isso. Eu decido que eu vou me crucificar. Cara, a cruz, ela já foi estabelecida para nós, mas nós temos que decidir se nós vamos ou não. É uma decisão. E quando eu vou para a cruz, sabe o que eu decido? Eu decido ser uma bênção para essa geração e para a próxima geração. Sabe por que a cruz é o melhor lugar? Porque a cruz é um lugar onde eu começo a olhar para mim, o que eu posso ser de bênção para essa geração. Eu me torno menos exigente com o outro e me torno mais exigente comigo mesmo, para que eu possa ser bênção para essa geração. Quando eu começo a exigir muito do outro, eu começo a olhar muito no outro, o defeito muito do outro, é porque eu não estou crucificado. Agora, quando nós estamos crucificados, qual que é a nossa preocupação? Eu preciso ser bênção para essa geração, eu preciso ser resposta para essa geração, eu preciso ser uma resposta para essa geração. Sabe esses jovens que estavam aqui celebrando? Eles precisam que nós estejamos crucificados, para que eles olhem para nós e nós sejamos uma resposta para eles, irmãos.
E é só nesse lugar de obediência. E o maior legado que eu e você pode deixar para uma geração não é dinheiro, não é riqueza, mas o maior legado que eu posso deixar para os meus filhos é a minha obediência ao Senhor. O maior legado que você pode deixar para a sua geração é a sua obediência ao Senhor. É o maior legado. A obediência é o maior legado que nós podemos deixar ao Senhor, à nossa geração. Os meus filhos podem herdar as minhas posses, mas o maior legado que eu vou deixar para eles é a obediência com aquilo que o Senhor entregou para mim, porque aquilo que o Senhor entregou para mim vai ser multiplicado na vida deles. Se eu obedeço, eu multiplico. Se eu obedeço, eu multiplico. Sabe, quando eu obedeço, diga para quem está do seu lado assim: quando nós obedecemos, a chance de errar é mínima. Você está entendendo? Aí a gente fica, não, é o pecado o problema, o pecado o problema, o pecado o problema. Pecado nada, o problema é a desobediência. Porque quando você obedece, filho, alguém que te instrui, alguém que te ensina, alguém que ama a sua vida, alguém que protege a sua vida, vai ter problema com o pecado? A não ser que essa pessoa que te instrua seja um diabo na terra. Mas se ele é um filho de Deus, querido, e aqui nessa casa tem filho de Deus, amém, querido? Quem obedece tem mais chance de não errar, querido. Agora eu quero falar 3 coisas para você. Existem 3 formas de obedecer. E eu quero falar a forma correta de obedecer. Existe aquele que obedece por medo. Toda pessoa que obedece por medo não é livre. Você não pode obedecer por medo. O nosso país carrega essa mancha. O país carrega isso e nós precisamos ser libertos no espírito também disso. Porque por muito tempo, muitos obedeceram no nosso país por medo. Nosso país viveu sob o ambiente da escravidão por muito tempo. E quem obedece por medo é aquele que não é livre. Ele precisa obedecer porque ele sabe que ele vai apanhar. E sabe qual que é o problema disso? Que as trevas ficam usando isso já. Muitos anos depois disso, as trevas ficam usando esse medo. E as pessoas aceitam o Senhor Jesus, aceitam a Cristo, vêm para o reino de Deus e começam a obedecer a Deus com esse mesmo medo. De ser punido por Deus. De ser massacrado por Deus. Não. E aí ele obedece, não porque ele quer obedecer. O escravo não tem desejo nenhum de obedecer, irmão. Ele obedece porque senão ele leva chibatada. Ele obedece porque senão ele é punido. Você está entendendo isso no espírito? Agora, nós precisamos obedecer por amor. Por que nós obedecemos ao Senhor? Porque nós o amamos. É o filho não obedece com medo, o filho obedece porque ama, porque o filho entende que aquilo que o pai ensina é melhor para ele. O escravo não, ele fala, eu vou obedecer porque senão eu vou levar pancada. Agora o filho não, eu vou obedecer porque eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o amor do meu pai está me protegendo, então eu obedeço. E é isso que nós temos que celebrar. A sua obediência não é por medo, a sua obediência é por amor. A sua obediência é por amor, e se você permanece nesse amor, acabou, irmão. Você não obedece por obrigação, você obedece por gratidão. Agora diz assim para o seu irmão assim, sabe, amar vai requerer da gente exclusividade. Por isso que o Senhor falava para o povo de Israel assim, ó, eu não divido a minha glória com ninguém, eu não aceito adoração a mim e a Mamon. Você ama o Senhor? Você ama o seu pai?
vai querer exclusividade. E para você ter exclusividade desse amor, vai precisar de renúncia. Não dá para você amar a Deus e dividir esse amor com alguma outra coisa. Se você amar o seu filho carnal mais do que a Deus, você não está sendo exclusivo. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, e isso vai preencher o nosso amor de um para com o outro. Sabe por que as coisas dão errado às vezes? Porque a gente ama mais algumas coisas do que Deus. Então o nosso amor precisa ser exclusivo. Não pode ser um amor poligâmico. No reino de Deus não tem poligamia, irmãos. Não dá para viver dividido entre amores. Esse amor vai exigir de mim exclusividade. Sabe, Abraão saiu de um lugar que adorava muitos deuses. A casa de Abraão era uma casa cheia de ídolos. O povo de Abraão não adorava só a Deus, adorava um monte de coisa. E ele ouve a Deus e Deus fala com ele: Abraão, eu quero que você só adore a mim. Por quê? Porque Abraão amava a Deus, e por lhe amar a Deus, ele deu exclusividade para Deus. Tem mais alguma coisa que te tira do amor? E quando ele é exclusivo, a obediência vai vir, com certeza, irmãos. Com certeza vai vir obediência. Então diga para quem está do seu lado assim: meu querido, amar a Deus vai muito além de fazer o que é certo, o que é errado. E eu quero terminar mais ou menos por aqui, se eu conseguir, né? Se eu não conseguir, outro dia nós termina, né? O importante é ficar fundamentado isso de gratidão e a gente celebrar em gratidão. Irmãos, amar e obedecer a Deus é muito mais do que fazer certo e errado. Sabe qual que é o nosso problema da nossa mentalidade religiosa? É que em obedecer a Deus, a gente fala assim: mas peraí, por que eu tenho que obedecer? O que eu estou fazendo não é errado. A questão não está no que é certo ou errado, a questão está no que é obedecer, irmão. Nós vivemos num ambiente que a vida de Cristo está em nós. Não, pastor, mas isso que o senhor está falando para mim, não é errado eu fazer, não é pecado. Não, você está nesse lugar ainda, do pecado, do que é pecado, do que não é pecado. O reino de Deus fala de um lugar de obediência. Entenderam no Espírito? Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Era errado Abraão ficar na terra dele? Era pecado Abraão ficar na terra dele? Não era pecado, irmão. Abraão podia ficar na terra dele e continuar amando a Deus? Podia continuar amando a Deus. Abraão podia continuar naquela terra e não se contaminar com os outros deuses que tinha ali? Podia. Mas o Senhor falou para ele: Abraão, cara, a questão não é de fazer o que é certo e errado, é de fazer o que eu quero que você faça. E o que eu quero que você faça, Abraão, não tem nada a ver com outro povo. O que eu quero que o outro faça é outra coisa, mas eu quero que você faça é sair desse lugar e ir para onde eu vou te mandar. Porque lá onde eu vou te mandar, eu vou te dar aquela terra para você começar a semear nela, para depois de 400 anos. Olha que loucura. Você vai lá naquela terra, você vai medir aquela terra, você vai circular aquela terra, e depois de 400 anos eu vou dar para o seu povo. Não tem nada a ver de certo ou errado, irmãos. O problema da nossa mente religiosa é que eu fico assim: nada a ver isso aí, não tem nada a ver, não é pecado, não é errado, não tem nada a ver. Nós estamos nesse lugar, irmão. Em Cristo nós não estamos nesse lugar. Em Cristo nós estamos num lugar de obediência. Obediência não se trata do que é certo e errado. Quantas coisas eu falo para os meus filhos: eu não quero que você faça. O Daniel principalmente fala: mas peraí, pai, mas não tem nada a ver, não é errado. Eu falo assim: mas eu não quero que você faça. Não é errado, mas eu não quero que você faça. Pai, mas todo mundo faz. Mas tudo bem, mas eu não quero que você faça, você não é todo mundo.
É assim que Deus às vezes fala para nós, e você fica assim, nossa Deus, mas todo mundo faz e não é errado. Aí Ele fala assim, e daí? Você não é todo mundo, eu te dei uma identidade exclusiva. Por que você insiste ainda em querer viver? Amém? Quantos estão comigo nessa noite? Eu estou terminando. Prometo. E os jovens confirmam. Hoje eu não fui bonitinho no horário, hoje lá no retiro? Foi benção? Está melhorando, né, doutor? Não pode dar, tá vendo? Não pode elogiar. Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Xerecalambarabassori calandalamalabaça. Em João. E eu encerro aqui, irmãos. Aleluia. Xerecandalamalabas. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Sumiu aqui a minha marcação. Os jovens lembram a marcação que nós falamos hoje? Aê, glória. Obrigado, Marisaldo. João 15, 9. É bom pregar assim sem esboço, né? Acharam aí? Guarda um pouquinho que eu estou chegando aí também. Pode colocar aqui no... 15:9 diz assim: assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Sabe, o que Jesus estava falando aqui é que Ele nos amava, e Ele nos ama porque o Pai o amava. E Ele dá uma chave para nós: permaneça neste amor. Só que a chave está no versículo 10. Para mim permanecer no amor de Deus, só o amor de Deus me faz sentir amado como filho. A chave está no versículo 10, que ele diz assim, ó: como que eu vou permanecer no amor de Deus? Como que você vai permanecer no amor de Deus? Como que Jesus continuou permanecendo no amor do Pai, sabendo que o Pai amava ele, mesmo o Pai falando para ele assim: filho, você vai ter que ir para a cruz e vai ter que morrer. Como que Jesus não ficou em dúvida quando as trevas chegou até ele e falou para ele: cara, troca isso, larga dessa cruz, larga de tudo isso aí, cara. Você vai morrer mesmo por esse povo aí? Você vai sofrer por esse povo? Como que Jesus teve certeza de continuar naquilo que Deus tinha para ele no desenho do Pai? Como que Jesus tinha certeza que Deus amava ele, mesmo quando Jesus falou assim para ele: pai, eu acho que está meio coisa esse negócio aí, não dá para o senhor dar uma aliviada para mim? E o pai fala para ele: filho, não tem aliviada. Ele fala: então todavia seja feita a tua vontade. Como que Jesus tinha consciência que o amor do Pai fluía sobre a vida dele? Como que Jesus permanecia nesse amor? A chave está no versículo 10, irmão: se obedecedes aos meus mandamentos.
Sabe por que Jesus tinha certeza que o Pai amava ele? Porque ele obedecia. Todo obediente tem certeza que é amado. E todo desobediente, ele carrega uma raiz de orfandade. E o órfão, ele tem aquela consciência interna que ele não é amado. Então ele procura ser rebelde porque ele não é amado. Ele sempre tem uma consciência que ele é rejeitado, que ele não é amado. Agora, todo obediente se sente amado, se sente protegido. E era isso que Jesus estava falando para eles: olha, eu sou amado, eu permaneço no amor, permaneçam no meu amor. Se vocês me obedecerem, vocês vão permanecer no meu amor. E ele fala aqui, ó: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Olha aqui que ele fala: exatamente. Você pode ler aqui, ó, depois da vírgula, 1, 2, 3, lê ali. Segura aí, querido, um pouquinho, para você celebrar. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Sabe por que eu sou amado? E sabe por que eu sinto? Porque eu obedeço ao meu Pai. Então, se vocês me obedecerdes exatamente como eu tenho obedecido ao meu Pai, vocês podem ter certeza que vocês vão permanecer no meu amor. A única forma de nós sentirmos amados, mesmo quando a condição é ruim. Irmãos, a condição de Jesus não era favorável. Ele estava para ser morto, ele estava para ser crucificado, e ele sentia o amor do Pai. Por que ele sentia o amor do Pai? Porque a obediência nos protege no laço do amor dele. E ele deixou bem claro para nós: exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço no seu amor. Ele está falando para nós: você quer permanecer no meu amor? Obedeça-me, obedeça os meus mandamentos, os mandamentos que Jesus deixou, assim como ele obedecia exatamente o que Deus tinha dado para ele. Não existe outra forma. Não existe outra forma. E no versículo 11 ele fala: sabe por que eu tenho dito isso? Porque eu quero que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa felicidade seja completa. Diz assim para o seu irmão: querida, a sua felicidade será completa se você obedecer. Porque quando nós obedecemos, nós entendemos mais fácil as coisas, irmão. Nós não questionamos, nós entendemos com maior facilidade o que Deus está fazendo para nós. E você pode ser grato a Deus. Então fique de pé, querido. Jesus tem chamado você para obedecer, para que a sua alegria e a sua felicidade seja completa. Obedecer está muito além de regras. Irmãos, haveria alguma coerência aquele povo celebrar aquela festa se eles não tinham colhido nada? Havia alguma coerência os caras celebrar a festa no inverno? Mas eles estavam obedecendo e agradecendo ao Senhor, e isso destravou. Isso destravou. Obediência nada tem a ver com o que é certo ou errado. Talvez alguém ia falar assim: que povo mais maluco, isso não tem nada a ver. Eu vou celebrar algo que não colheu, porque a festa de ação de graça era uma festa de primícia, era uma festa de colheita. Nós vamos entrar agora no mês de primícia, em janeiro, semana de primícia, o tempo onde nós apresentamos os nossos frutos. Mas o problema é que muitos de nós queremos colher primeiro para apresentar o fruto. E esse povo, eles não tinham colhido, e a festa que eles estavam fazendo era uma festa de primícias, de frutos, da colheita, era uma festa de colheita. Agora, irmãos, eles não tinham colhido e eles estavam fazendo uma festa de colheita.
Aí qualquer religioso fala, nada a ver, eu tenho que fazer a festa de colheita depois que eu colho. Eu tenho que celebrar depois que... Eu só posso celebrar a conversão do meu esposo depois que ele se converter. Eu só posso celebrar a conversão do meu filho depois que ele se converter. Eu só posso celebrar a libertação dos meus filhos que está nas drogas depois que eu ver ele limpo. Eu só posso celebrar a libertação da minha família e a minha família ser uma família exemplo depois que que eu estiver vivendo isso. Não, irmãos, hoje é dia de ação de graça. O Senhor te chama para celebrar hoje o que ainda você não colheu. Isso tem a ver com obedecer. Abraão não era obrigado a nada. Quando ele acaba de vir daquela guerra dos reis, ele vê Melquisedeque e fala, poxa, um homem de Deus, um homem que me dá a palavra. O que Abraão faz? Espera aí, eu vou agradecer a sua vida porque está entregando a palavra. E entregou o dízimo dos despojos de guerra, sem ser obrigado. Nem tinha dízimo na época de Abraão, irmão. Abraão não tinha dízimo, não tinha nada. E sabe qual que é o problema nosso hoje? Que nós queremos discutir se o dízimo é da velha aliança, da nova aliança, se é obrigado a dar, se não é obrigado a dar. Abraão não tinha lei nenhuma, ninguém era obrigado. Ele falou assim, não, eu vou entregar e pronto. Ele era grato. Você consegue entender isso no seu espírito? Então ele entregou, ele foi grato, ele entregou tudo. Ele falou assim, cara, eu sou grato pela sua vida, eu sou grato pelo que você está ministrando, porque Melquisedeque, ele representa Cristo ali no Antigo Testamento. A figura de Melquisedeque é de Cristo. Então você tem que ser grato pela salvação e muito mais. Você tem que ser grato até por aquilo que você não viu ainda. Você pode estar no inverno, irmãos. Talvez sua casa não é o que você esperava ainda. Talvez você não está no emprego que você esperava ainda. Talvez você ainda não cursou o que você queria cursar. Talvez você não viva ainda num ambiente que você queria viver de muita fartura. Mas o Senhor já te deu uma mente abundante, mesmo não vivendo em fartura. Nós vivemos num outro ambiente, a nossa mente já é abundante. Então, se eu decido obedecer o Senhor, as coisas mudam, porque o Senhor vai me dar o quê? Alegria plena. Então tem a ver com obedecer. Não tem a ver com o que é certo ou errado, tem a ver com obedecer. Tem muita gente que não está avançando porque está só no certo ou errado. Jesus te chama para um lugar maior do que o certo e errado. Caminhar em honra com o Senhor é muito mais do que você ficar falando, isso é certo, isso é errado. Caminhar em honra, cara, é o que Abraão fez. Eu não quero nem saber o que é certo e errado. Se Deus falou para mim ir embora, eu vou embora. Qualquer um ia falar que Deus é uma pessoa que separa famílias, porque tirou Abraão. Qualquer religioso ia falar assim, ó, Abraão é um cara que não é família. Abraão é um cara que não liga para a família. Como é que faz? O cara abandonou todo mundo, irmãos. Ele não queria saber o que era certo ou errado. Ele queria obedecer a Deus. Chegou no meio do caminho, Deus falou para ele assim, Abraão, deixa eu falar um negócio pra você. Ló e você não dá certo, mas sabe quem que era Ló, irmão? Ló era o seu sobrinho. Sabe quem que era Ló? Ló era aquele que, o filho daquele irmão de Abraão que morreu, e é como se Abraão tivesse adotado Ló como filho. Só que Ló não tinha o mesmo coração, e Deus falou assim, Abraão, Ló não está disposto a viver o que eu quero que você viva. Então, filho, ó, cada um para um canto. Aí os religiosos vão falar assim, nossa, mais uma vez. Ele não abandonou, ele obedeceu. É certo, mas é certo ou é errado? Não, você está nesse negócio de certo e errado. Nós estamos em questão de obedecer o Senhor. E Abraão seguiu o seu ciclo. E o povo de Israel, 400 anos depois, se levantou como uma nação forte, que venceu o Egito e venceu todas as outras nações, e entrou na terra prometida, e desfrutou. A nossa terra prometida, a maior terra prometida que você tem hoje, cara. O mundo, quando você servia as trevas e era escravo, representa o Egito. A sua caminhada em obediência, depois que você aceita Cristo, que é a salvação é a retirada de você do Egito.
E você está no deserto encaminhada. E esse deserto se chama o processo que Deus está te amadurecendo e te ensinando para chegar na Canaã, um lugar que emana leite e mel. E esse lugar na nossa vida é Cristo, cara. Durante o processo você vai sofrendo, mas quando você entra em Canaã, você já foi liberto de tudo aquilo que te escraviza. E quando você entra em Canaã, que é Cristo, cara, é vida e mel. Tudo para você é alegria, tudo para você é graça. Há contentamento. É esse lugar que o Senhor quer te levar. É em Canaã você consegue celebrar antes de colher. É em Canaã que você consegue celebrar antes de colher. Você consegue ser grato, meu querido? Entrar pelas portas que Deus te deu com gratidão. Nossa, pastor, mas entrar pela porta não significa que eu colhi ainda. Não tem importância, irmão. Já seja grato, já começa, já levante um altar de celebração. Nossa, pastor, mas eu nem arei a terra, nem semeei. Não, mas já levante um altar de gratidão. Porque quando você arar e quando você for semear, você já vai ter colheita desses frutos. E eu quero te chamar a celebrar o Senhor com muita gratidão. Eu quero que você vença a euforia dos jovens que estiveram aqui hoje. Eu não sei o que você vai fazer, querido. Eu não sei a forma que você vai ser grato. Mas você já parou para ser grato? Pela vida do teu irmão que te ativou? Quando nós olhamos o que o corpo de Cristo produz em nós, irmãos, o corpo de Cristo para mim é maravilhoso. É no corpo de Cristo que eu aprendo. É no corpo de Cristo que eu cresço. Eu estava falando para Samara essa semana, eu falei, Samara, muito obrigado, Samara, porque você não desistiu de mim. Muito obrigado que mesmo quando eu xingava ela, ela continuava ainda me obedecendo. Falando, não, pastor, eu te amo, eu quero que você viva uma vida melhor. Ela brigava comigo. O primeiro presente que ela chegou lá em casa, falou assim, pastor, não vai ter fritura nessa casa mais. Nessa Samara. Chegou com uma air fryer, falei, meu Deus, essa menina é doida. Eu gosto de comer fritura. Foi a primeira mudança. Depois ela ficou 3 anos insistindo que eu precisava fazer exercício. E um dia eu xinguei ela, falei, Samara, você pode falar isso, senão nós vamos brigar. Ela saiu triste daqui. Mas ela falou assim, mas eu vou insistir. E a insistência dela de oração e assistência de amor, de cuidado, constrangeu a minha vida. E hoje, eu falava, aí chegou um dia, eu falei assim, Samara, um dia eu vou fazer. Pode ficar tranquilo que um dia eu vou cuidar da minha vida. Precisou o médico falar que eu precisava cuidar, mas eu obedeci também ela. E eu cresci, eu aprendi. Sabe, irmãos, é um lugar de gratidão. Gratidão é você fazer sem desejar nada em troca. E ela fez antes de colher, e estava feio. E hoje ela pode colher os frutos assim, quando ela vê lá, ela pode colher assim, pastor, são frutos que fluiu através da vida dela, e o corpo de Cristo faz isso. Irmãos, em 2019, eu precisei vender o único veículo que eu tinha para comprar um caminhão, para poder ter o sustento da minha casa, e eu fiquei sem veículo para poder servir a casa, sem servir, para poder vir servir os irmãos. E sem a gente falar nada, o pastor Paulo um dia apareceu lá em casa e falou, pastor, eu estou com 2 carros, eu não estou usando um, vai usando esse carro aqui enquanto o senhor puder usar. Eu não pedi. E sabe, aí você fala, mas o pastor Paulo estava num momento, não, ele estava num momento que a empresa dele não estava tão bem. Ele estava num momento que a empresa dele não estava com uma situação favorável. Mas a gratidão dele fez celebrar antes disso. A empresa dele não estava num momento tão favorável. Ele não entregou porque sobrava. E eu sempre falo para o pastor Paulo, como o senhor me serviu durante 1 ano. 1 ano eu fiquei usando o carro dele, sem ter um carro para poder andar, e eu usava o carro dele como serviu, e serviu toda a igreja, porque eu estava aqui nos cultos, eu ia visitar os irmãos, eu estava em todos os lugares, serviu a minha casa, serviu essa igreja, serviu os irmãos, por causa de um coração grato. E ele tinha feito isso sem colher. Desse ano para cá, dobrou, né?
Era 2, ficou 4, né? O pastor Paulo tinha 2 caminhões, mas usado, eram caminhões bons, mas era usado. Nesse período ele foi para 4 caminhões, com 2 caminhões bem mais novos na empresa dele. Aí se você perguntar para ele como é que isso aconteceu, ele não sabe explicar, porque até a forma que foi, que o banco fez, que os financiamentos fizeram, que a forma que foi Deus que fez. E eu ouso dizer que tem um caminhão que depois que subiu as tabelas tudo, até com os juros do banco ele está pagando mais barato do que o caminhão é hoje. Mas quem que faz isso? Porque ele semeou, ele celebrou antes de colher, irmão. Antes de colher. Tempos difíceis. Eu lembro, e eu sou grato, eu falo Pastor Paulo, nós somos gratos, porque a minha casa foi servida por você. E ele não falou para ninguém. Tem irmão que nem sabia que eu andava com o carro dele e achava que era até meu carro. Tem irmão que nem sabia que era o carro dele, que eu andava aí o tempo todo. Mas porque um coração grato transforma a geração. Um coração grato. E ele colheu, e vai colher muito mais, vai colher sobre a sua geração, sobre os seus netos. Ainda mais agora que os netos do pastor Paulo também vão ser meus netos também. Então tem que colher mesmo. É geração. O Senhor vai fazendo coisas preciosas, irmãos. Agora, se você for para lá para ele, pastor Paulo, o senhor tinha condições de fazer? Não, naquela época ele tinha que vender aquele veículo, irmãos. Ele teria que vender aquele veículo para investir na empresa dele, porque não estava tão legal a situação. Mas ele não pensou nisso. Ele pensou no que? Nossa, mas se o pastor ficar sem condução, como é que vai servir os irmãos? Como é que vai servir o reino? E sabe de uma coisa? Ele tinha 2 carros. Sabe qual o carro que ele levou na minha casa? O melhor. Ele tinha um carro popular e um carro, ele levou o melhor. E falou, não pastor, é para o senhor usar esse. O senhor falou que é para você usar esse. Ele rompeu com um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, constrange a gente. E quantas das vezes eu falava, pastor, leva embora esse carro daqui. Não pastor, é para o senhor usar. Leva embora, pastor Paulo. Não, é para o senhor usar. E serviu durante 1 ano, serviu todos. Até um tempo que o Senhor nos proveu um outro carro. Depois desse outro carro, o Senhor proveu outro, e assim foi. Porque o Senhor sabe. Agora, eu quero falar para vocês de ser gratos, mesmo ainda quando você não viu. Ser gratos quando você não viu. Eu estou lembrando isso, e tem muitas coisas aqui. Eu acho que muitas pessoas já serviram a minha casa e serviram a minha vida. Eu posso, talvez, não lembrar. Mas quantas das vezes, irmãos, a gente em casa ali, com orçamento apertado, e a gente fazendo conta para fazer a compra, aquele orçamento apertado, porque a gente saiu de empregado para ser um empreendedor, e não é muito simples. Você sai, você trabalhou 20 anos numa empresa, recebendo tudo certinho, aí você vai ser empreendedor, o negócio vira, mas fica doido, né? Não é a mesma coisa, você tem que aprender a lidar com essas coisas. E aí eu fazendo assim, daqui a pouco chegava o irmão Genésio lá, pipi. Aí o irmão Genésio, o que foi, pastor? Eu falava, o que foi, irmão Genésio? Não, pastor, abre aí o portão. Eu abri o portão, ele encostava lá. Quando ele abriu o porta-mala daquela que safa, meu Deus do céu. Agora posso falar uma coisa para você? O irmão Genésio fazia isso em momentos que não estava sobrando para ele. Eu sei, eu conheço, eu sou pastor, eu conheço todo mundo aqui. Eu sei o que todo mundo vive. Falei, pastor Genésio, o que é isso? Pastor, o senhor fica quietinho, porque o senhor mandou nós fazer, nós estamos fazendo. Abri aquele porta-mala cheio, irmão, cheio. Compra do bom e do melhor. E era tudo para falar com a Cristiana, às vezes que ela estava com desejo de algumas coisas, chegavam as coisas lá, do bom e do melhor, igualzinho. Falei, meu Deus do céu. Falei, mas quem falou isso para o senhor? Falei, não tem que alguém falar. Não tem o que é certo e errado. Falei, irmão Genésio, mas como que... Não, pastor. Aí a gente já separava a parte nossa, já liberava para os outros, ia liberando. Quantas das vezes o Júlio chegou lá em casa sem a gente falar nada, porque eu conheço o Júlio, sou amigo do Júlio e da Elza bem antes da Meg existir. Nós somos amigos há muito tempo, vivemos numa comunhão de amizade. Além de comunhão no Espírito, nós temos uma comunhão de amizade.
Mas tem coisas que a gente não fala, porque a gente não tem que ficar reclamando. Daqui a pouco chegava eles lá. Aí chegava lá, enchia a geladeira, irmão, de fruta, enchia a geladeira. E sabe, eles faziam isso no momento que o Júlio estava afastado da sua empresa e ele não estava recebendo o salário completo. Mas o Senhor supriu eles no tempo todo. Eu falei, meu Deus, e não tem como nós não sermos gratos, irmãos. Não tem como nós não sermos gratos. Vocês conseguem compreender isso? Eu estou sendo grato à vida desses irmãos que eu estou lembrando aqui. Agora vamos ser gratos por aquilo que Deus está produzindo em nós, nessa cidade, irmãos. Talvez tenha algumas coisas que você não conseguiu ainda, talvez tenha umas coisas com seus sonhos, e eu vou falar para você, e o que nós falamos para os jovens, sonhem, porque quem sonha realiza, e se você sonha com o Senhor vai dar te condições para você realizar. Se você não sonha, não tem como o Senhor fazer, mas sonha, coloque metas sobre a sua vida, mas comece a celebrar hoje. Chega na sua casa lá, talvez você vai falar assim, nossa, mas só tem um ovo para celebrar, não tem importância, faça uma festa com o ovo, irmão. Chega lá, bate aquele omeletão com cheiro verde, com as coisas que você tem lá, pega aquele arroz que sobrou, faz um bolinho de arroz, já faz uma festa, e já começa a celebrar em gratidão ao Senhor. Ei! Aquela comunidade fez uma festa de gratidão. Eu fico falando assim, mas vocês não colheram nada? Eu fico imaginando o que eles levaram. Mas eles levaram. Não sei se foi o ovo, eu não sei se foi o bolinho de arroz, eu não sei se foi, entendeu? Mas eles fizeram com gratidão. O Senhor não olhou o que eles apresentaram, o Senhor olhou o que o coração deles estava derramando, de gratidão. Então a gratidão é uma resposta que eu e você dá ao céu. Bom, se você é grato com ovo, imagine quando caía a montana lá, aquela picanha montana bonita. Você consegue entender isso? É isso que o Senhor nos chama. Se você é grato andando de Fusquinha, não dá, porque Fusquinha ficou caro agora, né? Fusquinha está mais caro que os carros, né? Então assim, se você é grato andando de Uno, imagine quando chegar na sua vida. Meus pensamentos para cá é tão simples que eu não sei nem falar. Se você é grato andando com Uno, imagine chegando lá os Honda na sua casa. Você é grato, irmão? Você é grato pelo que o Senhor deu para você? Você é grato pelos seus filhos? Você é grato pela sua família? Você é grato pela sua comunidade de fé? Então comece a celebrar, amém? Pode celebrar com muita gratidão. Faça o que você quiser fazer, mas não fique no seu lugar. Seu povo